Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, onde nós iremos ler o texto a partir do verso 1 para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. Mateus, capítulo 17, do verso 1 em diante. Certamente Deus aqui tem uma palavra para nós nesta noite. Diz assim o texto bíblico: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui nós temos um texto que é muito importante, muito interessante, mas que poucas vezes nós vemos alguém se debruçar sobre ele para nós entendermos esta situação. E certamente podemos aprender muito deste evento único que aconteceu durante o período que o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Se nós olharmos um pouco o que aconteceu antes desse momento aqui, no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, Jesus está lá no norte de Israel, na região da Cesareia de Filipe, e ele indaga os discípulos sobre qual a percepção que eles tinham de Jesus e qual a percepção do povo em relação ao próprio Jesus. Esse modo de Jesus interrogar os discípulos era muito mais para despertar neles esse interesse por isso, não é? Por quem era de fato Jesus, do que uma preocupação populista de Jesus. Olha, como é que está aí, o que é que o povo está achando de mim? Não era isso. Jesus, na realidade, queria despertar os discípulos para entender quem ele era. E aí os discípulos dizem: olha, o povo diz que o Senhor é João Batista, ou Jeremias, ou um dos profetas, ou outras personagens aí. E ele pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, usado por Deus, sob revelação do Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele traz ali, então, aquela plena revelação de quem era Jesus. Ele era o Messias, ele era o Cristo. Messias significa enviado. No hebraico, no grego, é a palavra Cristo, que tem o mesmo significado. Portanto, Jesus era aquele que a nação esperava, aquele que viria da parte de Deus, sendo na realidade o próprio Deus para habitar no meio dos homens e executar a obra de salvação da humanidade. Jesus vai dizer: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus então está se revelando a esses discípulos. Pela primeira vez ele fala sobre a igreja. Ele diz que a igreja será edificada sobre esta pedra, que é ele mesmo, ou a declaração, a verdade que Pedro declara sobre quem é Jesus. Mas Jesus diz que os discípulos não deviam contar isso a ninguém por enquanto, mas que ele, Jesus, iria sofrer, iria padecer bastante. Pedro não entende isso.
Pedro acha que isso está errado, que Jesus não devia pensar dessa maneira, e ele chama Jesus à parte para dizer: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus repreende Pedro, porque aquilo tinha que acontecer. Jesus tinha que morrer para que pudesse salvar a humanidade. Ele veio para renunciar à sua vida em favor daqueles que iriam crer nele. E ele em seguida diz que os discípulos também precisam renunciar à sua própria vida para entregá-la ao Senhor. Aquele que dá a sua vida ao Senhor, de fato, ele não está perdendo, mas está achando a vida. E Jesus diz: olha, alguns de vocês não morrerão até que vejam o Filho do Homem no seu reino. A palavra aqui no capítulo 16 se encerra com essa promessa de Jesus. Alguns, não todos, alguns verão. E aí o texto do capítulo 17 diz que uma semana depois, Jesus vai com alguns dos discípulos para um monte. E ali vai acontecer um episódio extraordinário, que é a transfiguração de Cristo. Hoje vamos falar um pouco sobre esse tema, a transfiguração de Jesus, e vamos entender o que ela significa e que verdades tem para nossa instrução através desse estudo. Jesus vai com os discípulos para o monte. Alguns dias depois que ele teve aquela conversa com eles em Cesareia de Filipe. E aí nós vamos ver que Jesus, diante daqueles seus discípulos, ele vai se transfigurar. Ele vai mostrar uma outra face que os discípulos não conheciam. Jesus tomou apenas Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por que somente esses três? Bom, primeiro a promessa de Jesus disse: alguns de vós, não todos. Depois, porque os discípulos, assim como todos nós, queridos, eles tinham níveis diferentes de maturidade. Parece que alguns estavam mais preparados para ver algumas coisas do que outros. Alguns estavam mais prontos para poder receber alguma revelação do que outros. E aí Jesus então escolheu apenas esse trio que era tão próximo dele, não é? Nós temos Pedro, aquele homem impetuoso, aquele homem muito decidido, que tinha uma liderança nata. Nós temos aqui Tiago, que era também um dos que estavam bem próximos a Jesus, e seria o primeiro mártir dentre os 12 apóstolos. E João, seu irmão, aquele que vai estar mais próximo de Jesus do que todos os outros. Aquele que vai reclinar sobre o peito de Jesus. Aquele que é chamado por ele mesmo de o discípulo a quem Jesus ama. Jesus pegou esses 3 discípulos, 3 dos 12 apóstolos, e foi com eles para o monte. Ali diz o texto que Jesus transfigurou-se diante deles. O verbo aqui, ou a expressão utilizada, o termo utilizado, é a mesma de onde vem a palavra metamorfose. Significa uma mudança de forma, de aparência, uma transformação. Não foi apenas trocar de roupa. Não foi apenas uma mudança de algo que você põe e tira, mas algo muito mais profundo do que simplesmente mudar a aparência. Ali houve realmente uma mudança substancial. Jesus não apenas vestiu uma roupa branca, mas ele mostrou-se a eles como ele vai ser ou como vai estar num período posterior após a sua ressurreição. Nós vamos ver que os discípulos estão aqui reunidos, esses 3, em um monte. Em um alto monte, diz o texto de Mateus. Nós não sabemos exatamente que monte é esse. Sabemos apenas que esses 3 discípulos estavam envolvidos e que Jesus levou-os a um monte e mostrou-lhes ali a sua glória. Esse episódio foi tão marcante que não somente Mateus, mas também Marcos e Lucas vão registrar esse acontecimento. Vão falar sobre esse momento da
transfiguração de Jesus. Aonde isso aconteceu? Onde foi este monte? Bom, tradicionalmente o Monte Tabor, que fica ali um pouco ao sul de Jerusalém, ele é apontado como esse local onde Jesus transfigurou-se diante dos discípulos. Fica a 16 quilômetros a sudoeste do mar da Galileia. Tem cerca de 550 metros acima do nível do mar. Não é um monte tão alto, mas Israel também não tem montes assim tão altos quanto em outras regiões do mundo. Naquela época, diz Flávio Joséfo que tinha uma guarnição romana no Monte Tabor, ou no topo do Monte Tabor. É um local possível. Mas pode ser também o Monte Hermon, que fica lá no norte, próximo à região de Cesareia de Filipe, onde Jesus estava no capítulo 16. Aí já é um monte bem mais alto, fica a cerca de 2.700 metros acima do nível do mar e estaria melhor encaixado na descrição de alto monte. O Monte Tabor, quem diz que essa poderia ser a opção, é porque logo depois Jesus desce do monte e chega uma multidão aproximando-se com um homem. Como o Monte Hermon está distante lá no norte, alguém acha que não era tão fácil de uma multidão chegar até lá. Pelo menos não de judeus, porque naquela região moravam muitos gentios. Mas nós temos aí essas duas possibilidades. Se nós olharmos no mapa, nós vamos ver que o Monte Tabor está aí junto do Mar da Galileia, aqui embaixo, na seta vermelha, e o Monte Hermon está lá em cima, no norte. É um monte mais elevado e há uma distância considerável entre um e outro. Olhando em um outro mapa, nós vamos ver novamente aqui embaixo o Monte Tabor e lá em cima o Monte Hermon. Seriam essas duas possibilidades, entre outras apresentadas para o lugar onde Jesus se transfigurou. Mas o mais importante, irmãos, não é o lugar. O mais importante é o que aconteceu naquele lugar. Porque quando a Bíblia omite alguma informação, não adianta a gente ficar especulando muito sobre ela, porque na realidade, se a Bíblia omite, é porque essa informação não é tão importante. É mais importante o que ela revela do que ela omite. Então, pode ter sido no Monte Tabor ou no Monte Hermon, o fato é que Jesus ali se transfigurou diante dos discípulos. Ele levou os discípulos para aquele monte. Segundo o relato de Marcos e de Lucas, juntando aqui com o de Mateus, os discípulos estavam como que sonolentos, eles estavam como que adormecidos quando chegaram lá, mas de repente aconteceu uma coisa extraordinária, que foi Jesus mudando completamente a sua aparência, ou mudando completamente a forma como ele se apresentou. A forma aqui é a forma não apenas na aparência física, mas mais do que isso. Parece indicar realmente que Jesus como que antecipou um vislumbre de como seria após a ressurreição, ou ele já elevado, como seria esse seu corpo. Porque a transfiguração, queridos, é um prenúncio da exaltação de Cristo, que vai do período da sua ressurreição até a sua elevação ao céu e a sua segunda vinda. Então, o que os discípulos vão ver aqui é um Jesus semelhante àquele de quando ressuscitado ou de quando retornaria na sua segunda vinda. É apresentado de uma forma que se assemelha bastante à forma como João vai ver Jesus lá na ilha de Pátimos. Diz o texto que o seu rosto resplandecia como o sol. Se você já tentou olhar para o sol assim a pino, não faça isso em casa, né? Nem na rua, porque é perigoso. Você realmente não consegue nem fitar os olhos nele, tamanha é a sua luz. O texto diz que ele mudou-se diante deles, o seu rosto tornou-se resplandecente como o sol, e as suas vestes se
encheram de luz. Nós vamos ver os discípulos dizendo lá em Lucas que ele estava orando e aí de repente não somente o seu rosto mudou-se como o sol, mas o seu vestido também ficou branco e muito resplandecente. Tão branco que ele diz que nenhuma lavadeira conseguia deixar tão branco. Seria uma humilhação naquelas propagandas de sabão em pó, essa veste de Jesus comparada com qualquer outra, porque está fora do alcance de qualquer lavagem, atingir o branco total e radiante que Jesus atingiu aqui, quando ele transfigurou-se diante dos seus discípulos. Cristo apenas, querido, refletia uma glória, e não apenas aquela glória como que lhe fosse emprestada de Deus, mas refletia a sua própria glória. Porque já aconteceu antes com Moisés, que ele subiu a um monte e ele ficou na presença de Deus 40 dias. Moisés subiu, ficou imerso na glória de Deus durante aqueles dias, e quando ele desceu dali, o texto diz que o seu rosto brilhava. Diz o texto de Êxodo, capítulo 34, verso 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. A pele de Moisés, o seu rosto, brilhava tanto. E diz o texto que as pessoas não aguentavam olhar para ele. Ele precisou colocar um véu sobre o rosto alguns dias, porque ninguém conseguia falar com Moisés, ninguém conseguia olhar com Moisés, porque era como se tivesse você conversando com uma lâmpada fluorescente, né? Era como se estivesse falando com uma fonte de luz. Não dava nem para olhar para Moisés. Essa glória não era a glória de Moisés, era a glória de Deus que estava impregnada ali em Moisés, porque ele passou dias imerso nessa glória. Quando os pintores renascentistas foram retratar Moisés nessa situação, faziam alguns raios de luz saindo da cabeça de Moisés. Outros pintores e escultores ignorantes do texto bíblico, não conhecendo realmente o que significavam aqueles raios do brilho do rosto de Moisés, pensavam que eram chifres. Por isso, Michelangelo, quando fez a estátua de Moisés, colocou 2 chifres em Moisés, por conta dessa interpretação equivocada do brilho do rosto de Moisés, da glória de Deus. Jesus também teve ali um brilho, mas o brilho que ele tinha não era emprestado, não era o brilho da glória de Deus refletida nele, mas era o brilho da sua própria glória. Aleluia! Porque ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que tem uma glória especial, é a luz que ilumina os homens. É a luz de Deus que veio ao mundo para iluminar as trevas. Diz o texto que as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou Marcos, escrevendo para um público romano, diz que se tornaram brancas como a neve. E ainda nós vamos ver que os evangelistas vão dizer que ela estava num nível de brancura que ninguém poderia alcançar. Diz aqui Marcos no capítulo 9, os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Eles nunca tinham visto algo tão branco, tão resplandecente, quanto a veste de Jesus naquele momento. Essa era a luz de Cristo, a luz que brilha mais do que o sol, a luz que resplandece e mostra uma glória toda especial. Era Jesus mostrando àqueles homens a sua glória, mostrando quem ele era. Eles já tinham tido uma revelação na forma de uma palavra lá com Pedro que disse: Tu és o Cristo.
Agora eles teriam uma revelação na forma de uma imagem. Deus não apenas trouxe uma revelação na forma de palavra, mas eles viram a glória de Deus sobre Cristo, entenderam que ele era o enviado de Deus para os homens, para a humanidade. Nós vamos ver, queridos, que Cristo estava revelando a esses discípulos um pouco daquela glória extraordinária que ele tinha e teria novamente. Que glória seria essa? Aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Lá em João capítulo 17, verso 5, Jesus fala sobre essa glória, ou seja, a glória que ele tinha com o Pai antes de vir à terra, quando ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus veio à terra, queridos, diz o texto lá de Filipenses capítulo 2, que ele esvaziou-se de si mesmo, que ele deixou a sua glória para habitar um corpo de carne. Agora é como se Jesus estivesse mostrando aos discípulos como seria ele recuperar aquela glória. Como se a autolimitação da encarnação por um tempo fosse eliminada. E Jesus pudesse mostrar aos discípulos a glória que ele tinha e a glória que ele teria adiante, a glória do futuro. Nós vamos ver lá em Lucas falar sobre essa glória. E Mateus vai falar sobre Jesus retornando com os seus anjos. Porque o Filho do Homem, diz ele no capítulo 16, o verso 27, virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Cristo tanto vivia na glória antes de vir à terra, como depois que ele ressuscitasse e subisse ao céu, ele voltaria para a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. E aqui é como se Jesus estivesse abrindo um pouquinho a cortina do céu e mostrando aos discípulos, ele, Jesus, revestido de glória, qual ele será depois de ressurreto e qual ele era antes que viesse ao mundo. Nós temos então aqui um momento especial, que os discípulos não somente ouviram Pedro dizer que ele era o Cristo de Deus, mas eles agora iriam ver com os seus olhos uma revelação especial, como Cristo seria na sua glória. Esse momento, queridos, foi um momento extraordinário. Jesus vai antecipar aos discípulos a visão dele voltando para estabelecer o seu reino, ou como ele seria quando ele voltasse para estabelecer o seu reino. A gente pode pensar assim, por que Jesus resolveu mostrar isso àqueles homens? Por que Jesus resolveu revelar a sua glória àquelas pessoas, aos homens, aos seus discípulos? Ele sabia, queridos, que eles iriam passar por grandes provações. Jesus sabia que os discípulos iriam vê-lo maltratado. Jesus sabia que os discípulos iriam vê-lo ensanguentado, morto e sepultado. E algum deles poderia pensar, acabou-se. Eu pensei que ia ser diferente, mas é um homem fraco, um homem mortal, um homem que foi agora sepultado. Mas quando eles vissem isso, certamente se lembrariam que Jesus havia dito que era necessário que ele sofresse e padecesse, mas que ele mostrou a eles que ele não era apenas um homem de carne mortal, falho, sangrando, coberto de sangue, mas ele era o Deus da glória que se revelaria àqueles homens como ele era, como o sol brilhando em seu esplendor e com uma roupa que nessa terra não poderia se produzir de tão branca. Esse era o Cristo que eles se lembrariam no dia da sua morte, no dia do seu sepultamento. Eles iriam se lembrar, não, mas esperem. Ele nos mostrou algo muito além disso aí. Ele disse que iria ressuscitar e nós vamos vê-lo ainda em sua glória. É extraordinário nós pensarmos nisso, sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe como nós somos fracos, limitados e como precisamos muitas vezes
de uma revelação de Deus para poder suportar uma dificuldade. Deus não permitiria que os discípulos passassem pelo que eles iriam passar, sem antes lhe dar uma confirmação de quem Jesus realmente era. Que Deus maravilhoso esse nosso, não? Que amor extraordinário, que faz com que Ele mostre alguma coisa para que a gente permaneça firme no dia da tribulação. Ainda hoje Deus faz assim. Ele às vezes traz uma profecia, traz um sonho, traz uma palavra, traz uma direção e logo em seguida o crente passa por uma dificuldade, mas lembra, não, mas Deus já havia falado comigo, mas Deus já havia me revelado alguma coisa, olha, mas o Senhor já tinha me falado, olha, mas já havia uma profecia sobre isso, e aí o crente se segura nisso e está firme na sua fé. Por amor, Jesus está se revelando aos discípulos para fortalecer a confiança deles antes que viesse o dia difícil da sua crucificação e do seu sepultamento. Aqueles discípulos estariam já preparados para aquele momento. Agora, não bastasse Jesus se mostrar nessa glória, brilhando como o sol, com uma roupa tão alva. De repente apareceram ali Moisés e Elias, junto a Jesus, imerso na glória junto com ele. Apareceram Moisés e Elias, e eles conversavam com ele. Veja que privilégio extraordinário. Nós temos aqui alguns privilégios importantíssimos neste encontro. Primeiro, o privilégio dos discípulos, porque nenhum deles conheceu Elias, e muito menos Moisés, que era muito mais antigo. Mas aqui eles estavam vendo Moisés e Elias. Eles estavam vendo aqueles homens, não em carne e osso, provavelmente, né? Mas ou Deus mostrou eles como se estivessem no céu em espírito, ou Deus fez uma coisa que nós não sabemos explicar, como se fosse uma encarnação do espírito daqueles homens para se revelar aos discípulos. É mais provável que Jesus estivesse como que antecipando um encontro dele mesmo com Elias e Moisés na glória, onde eles estão. Aqui está um privilégio muito grande para os discípulos. Ver Jesus na sua glória e ainda mais ver Moisés e ver Elias. Mas também, queridos, é um privilégio muito grande para aqueles dois homens. Porque Moisés desejou muito entrar na terra prometida. Desejou muito. Mas o povo perturbou tanto o juízo dele que ele bateu com a vara na pedra em vez de falar a ela. E se você ler o livro de Deuteronômio, ele reclama tantas vezes, porque vocês me fizeram pecar, porque vocês me fizeram errar, vocês fizeram eu não entrar na terra prometida, ele reclama, porque ele queria demais. Imagine, você passou 40 anos no deserto esperando e na véspera de entrar praticamente estragou tudo porque foi muito impetuoso e desobedeceu a Deus. Não só ele desobedeceu porque bateu quando devia ter falado, mas ele disse assim, nós daremos água para vocês. E Deus deve ter dito, nós? Como assim, Moisés? Você está achando que nós somos quem? Batman e Robin? Não, peraí. Você não me glorificou diante do povo, Deus diz. Porque ele deveria ter dito, Deus vai trazer água para vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só um instrumento aqui de Deus. E Deus disse que ele não entraria na terra. Ele morreu fora da terra e não entrou. Mas de repente, olha que misericórdia tremenda a do nosso Deus. Elias está na terra prometida. E não só ele está na terra de Israel, mas mais do que ver o cumprimento da promessa de Deus que daria aquela terra ao seu povo, ele está vendo o cumprimento da promessa de Deus que levantaria um profeta semelhante a ele, o cumprimento da promessa de Deus que enviaria um libertador, aleluia. Moisés está tendo um privilégio muito grande ali também. E Elias, aquele homem que profetizou em tempos tão difíceis de apostasia, agora estava vendo também o Cristo de Deus revelando-se àqueles homens. Por que Moisés e Elias? Por que esses dois homens?
Alguém diz assim, eles dois porque eles também tiveram encontros com Deus em um monte. Mas provavelmente não é só por causa disso. Eles tiveram uma morte assim meio confusa. Elias foi arrebatado, Moisés, ninguém sabe onde foi enterrado o corpo. Mas não é por causa disso. O mais provável aqui é que Moisés represente a lei e Elias represente os profetas. A lei apontava para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. Então eles vieram agora para dar um testemunho vivo de que ali estava o Cristo de quem eles estavam testemunhando. Ali estava aquele de quem eles haviam falado tantas vezes, o Cristo, o Filho de Deus. Eles então representariam a lei e os profetas que estavam apontando para Cristo e conversavam com Jesus acerca da sua morte, acerca do que iria acontecer em Jerusalém. É claro que nos evangelhos, Moisés e Elias, eles são apresentados como representantes dos seus próprios escritos. Lá na parábola do rico e do Lázaro, o pai Abraão, na parábola, diz, olha, eles têm lá Moisés e os profetas. Eles não tinham a presença de Moisés e dos profetas, mas os escritos deles. Moisés e os profetas representam a totalidade da revelação de Deus no Antigo Testamento. E estavam ali dizendo que Jesus era aquele que viria para estar com eles. É interessante, irmãos, porque o Antigo Testamento encerrou-se falando desses dois homens. O Antigo Testamento encerrou-se com Elias e Moisés em evidência. Nós vamos ver lá em Malaquias capítulo 4, que ele diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Deus está lembrando ao povo de Moisés. E conclui o Antigo Testamento dizendo assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O Antigo Testamento encerrou-se assim, lembrando de Moisés e lembrando de Elias. Durante 400 anos não houve a voz profética de Deus na terra. E o povo então ficou meditando sobre essa palavra, Moisés e Elias, Moisés e Elias. Elias tem que vir primeiro e Moisés nós temos que lembrar dele. E agora então aparece exatamente Moisés e Elias para dar testemunho. Aquele que vocês esperavam, aquele de quem nós falávamos, é este aqui, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E além do mais, queridos, esse encontro serviria para uma outra coisa extraordinária. Tinha gente que achava que Jesus podia ser Elias. Porque quando foi perguntado sobre quem eles achavam que ele era, alguém disse, olha, tem uns que dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Então, se Jesus está conversando com Elias, está claro que ele não é Elias. Ele é mais do que Elias. Ele é muito mais do que o profeta, um dos mais extraordinários. Ele não é Moisés, ele é muito mais do que Moisés. Ele é aquele que viria para cumprir as profecias do Antigo Testamento e toda a lei de Moisés. E aí não bastasse esse testemunho de Moisés e de Elias, de repente, uma nuvem luminosa envolveu os seus discípulos, os três homens que estavam ali junto com os discípulos. E da nuvem luminosa vem uma voz, que é o Pai, que diz assim, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Aleluia. A voz de Deus falando na terra no meio de uma nuvem. Isso remete, queridos, para um evento muito extraordinário do Antigo Testamento, que é a descida de Deus no Monte Sinai. Quando do meio da nuvem Deus falava com o povo. Aqui nós temos um momento tão extraordinário que a Bíblia diz que Pedro ficou meio confuso. Ficou meio perturbado da cabeça, sem saber direito o que é que estava acontecendo. E ele vai então tomar a palavra e dizer assim, mestre, é muito bom estarmos aqui.
Vamos fazer 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E Marcos diz que ele não sabia o que dizia porque estava assombrado. Pedro ficou com tanto medo. Pedro ficou sem entender o que é que estava acontecendo. Ora, já era demais Jesus mostrando a sua glória. Ainda apareceu Elias e Moisés. E ainda por cima o Pai falou na nuvem, da mesma forma como havia falado com Moisés lá no Sinai, no Antigo Testamento. Aí Pedro entrou em parafuso. O que é que vai acontecer aqui agora? Meu Jesus querido. Será que vem o exército celestial, o carro de fogo vai vir buscar Elias de novo? Eu não sei o que é que ele pensou, mas ele temeu e disse, Senhor, vamos fazer 3 cabanas. Ele ficou tão preocupado em botar uma cabana para Jesus, uma para Elias e outro para Moisés, e não lembrou nem dele, nem de Tiago e de João. Não, nós vamos ficar no relento aqui, no sol, na chuva, não tem problema não. Fazer uma cabana para vocês ficarem aí abrigados. Realmente Pedro estava meio desorientado aqui, mas é por causa da enormidade da revelação que estava diante dos seus olhos. Jesus transfigurado, Moisés e Elias, e a voz de Deus que falava do céu com ele. Aí então, queridos, nós vamos ver que há um testemunho extraordinário. Jesus havia dito a Pedro, é necessário que o Filho do Homem padeça. Ele vai ser entregue aos gentios. Ele vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro disse, não, Jesus, o senhor está errado. Isso não vai acontecer, não. Aí Deus manda Elias e Moisés para falar sobre a morte de Jesus em Jerusalém. E o Pai diz do céu, sabe quem é esse aí? É meu filho. Agora vocês escutem ele, que ele está certo. Vocês escutem o que ele tem para dizer. Irmãos, então agora eles têm um testemunho extraordinário. Se Pedro antes não queria acreditar que Jesus estava falando a verdade, se Pedro antes duvidou da palavra de Jesus, do que iria acontecer, agora ele não tinha mais como duvidar. Porque ele tinha o testemunho dos santos do Antigo Testamento, Moisés e Elias, representando toda a lei e os profetas, e ele tinha o testemunho do Pai, que da nuvem disse, escutem o que ele tem para dizer, esse é o meu filho, aleluia. E aí, irmãos, não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito. Veja que Jesus, no capítulo 16, quando ele disse que tinha que ir a Jerusalém, Pedro disse, não, Senhor, isso não vai te acontecer. Mas depois daquele testemunho no Monte da Transfiguração, Pedro entendeu o recado. E lá na sua 2ª epístola, no capítulo 1, Pedro vai dizer assim, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Ele diz, olha, o que eu estou falando sobre Jesus não é história inventada, não. E ele diz, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Aleluia. Foi a última vez que Pedro desconfiou de alguma coisa que Jesus dissesse. Foi a última vez que Pedro duvidou de alguma palavra de Jesus. Agora ele sabia, não é só da sua boca que você está dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Deus agora deu testemunho, Pedro, dizendo, esse é o meu filho. Se ele é o meu filho, então vocês escutem o que ele tem para lhes dizer. Aqui estava uma revelação, um testemunho tão grande, que nunca mais aqueles homens duvidariam do que Jesus tinha para lhes dizer. E aqui então está outra vez, queridos, a misericórdia de Deus revelada nesta experiência tão extraordinária. Porque os discípulos iriam ver Jesus crucificado, mas eles iriam se lembrar de que o próprio Pai disse, esse é o meu filho, e ele disse que vai morrer, vai, mas ele não disse que vai ressuscitar. Escute o que ele está dizendo, porque ele fala a verdade, ele vai ressuscitar ao 3º dia. É muito chocante para os discípulos esse momento, mas isso é necessário para que eles guardassem esta revelação.
O que nos assombra é ver depois que Jesus foi sepultado, eles ainda com medo, eles escondidos, eles indo, 2 deles, ao caminho de Emaús e dizendo assim: olha, as mulheres disseram que ele ressuscitou, ele disse que ia acontecer, mas hoje já é o 3º dia, espere, vocês não sabem o que ele disse, o que aconteceu lá no monte, a transfiguração, e como o Pai deu testemunho disso. Não dava para duvidar, Jesus tinha realmente sido enviado por Deus. E aqui estava a prova de que ele era o Cristo e o Filho de Deus. Diante daquela revelação tão grande, queridos, daquele momento tão extraordinário, a Bíblia diz que os discípulos caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo, grande temor, quando eles ouviram a voz e viram a glória de Deus. Nós vamos ver que em outras ocasiões isso aconteceu. Abacuque, no capítulo 3, ele vai dizer: Deus veio de Temã, e a sua aparência era como fogo, e haviam raios. Ele tem uma visão extraordinária de Deus, e diante daquela visão e de tudo que ele vê de Deus, ele diz assim: os meus ossos apodreceram dentro de mim, as minhas pernas fraquejaram, eu quis cair. Ele se sentiu fraco o temor diante daquela revelação. Também lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, Israel teve uma reação de temor diante da aparição de Deus. Nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 19, quando o texto diz: e aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Deus desceu sobre o monte e ele começou a avisar: olha, ninguém pise no monte, ninguém suba no monte, porque o monte, irmãos, fumegava, o monte tremia. Havia uma nuvem tão grossa sobre o monte que ninguém via nada, mas só via os raios, os relâmpagos, os trovões. Não era outra coisa, era Deus que havia descido sobre o monte. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, desceu naquele monte, naquele dia. E ele resolveu falar ao povo. Moisés ajuntou o povo, santificou o povo, reuniu o povo no pé do monte. E aí diz o texto que Deus falou do monte. Moisés falava e Deus respondia do monte. E o povo tremia como vara verde. O povo tremia diante da presença de Deus. Depois o povo ficou tão atemorizado que disse: Moisés, não faça mais isso não. A partir de hoje você fala com Deus, Deus fala com você, aí você traz pra gente o que é, que a gente cumpre, mas a gente não quer mais passar por essa experiência porque foi aterrorizante. Mas sabe de uma coisa, amados irmãos? Seria muito bom se vez por outra tivesse um monte desse na igreja. Porque nós estamos precisando renovar o nosso temor na presença de Deus. Há muitos crentes que não têm mais temor de Deus, que estão diante de Deus, mas parece que estão no parque, no cinema ou em qualquer outro lugar vendo uma atração. Estão mais envolvidos com as pessoas que estão ao seu lado do que prestando atenção o que está acontecendo diante dele. Eu duvido que algum israelita tivesse conversando com o seu amigo na hora que Deus estava falando no monte. Porque tudo tremia. Se tivesse Wi-Fi no monte, ninguém estaria conectado no WhatsApp naquela hora. Ninguém. Se houvesse qualquer tipo de comunicação entre eles, não seria usada naquela hora, porque eles tremiam diante da aparição de Deus. Glória a Deus. Os discípulos estão da mesma forma, tremendo. Caíram com o rosto em terra, porque entenderam: Deus está falando aqui. Há uma presença de Deus manifesta nesse lugar. Jesus, que é Deus, está aqui. Aleluia. E não bastasse
a presença de Jesus transfigurado, Deus Pai fala da nuvem com eles e eles tremem. Como seria bom se vez por outra o Monte Sinai aparecesse de novo na igreja, para nós termos mais temor, para nós entendermos que Deus está aqui, irmãos. O lugar pode não estar tremendo, a luz pode não estar tão forte, pode ser que Moisés e Elias não estejam aqui, de fato eles não estão. Mas o mesmo Jesus que transfigurou-se diante dos discípulos em glória, Ele está aqui, aleluia. O mesmo Jesus está aqui, e a mesma voz que falou da nuvem, fala nessa igreja, fala através da sua palavra conosco, aleluia. Bom seria se entendermos que estamos diante do monte de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, olha, vocês não estão aí de qualquer maneira não, porque nós estamos mais do que no Sinai, nós estamos na presença de um Deus, aleluia. Então essa transfiguração, queridos, tem uma lição muito importante para nós. Não foi apenas para os discípulos que Jesus fez isto, mas para nós também. Porque nós vamos entender que Jesus mostrou ali a sua glória, que teve ali o testemunho de Moisés e de Elias, que o próprio Deus falou naquele monte, primeiro para dar uma prova inequívoca de que Jesus é Deus. Porque o Pai fala da nuvem e diz, este é o meu Filho. Dizer que Jesus é o Filho significa dizer que ele é semelhante ao Pai. Assim como um homem gera um semelhante seu, Deus está dizendo, Jesus é o meu Filho, é semelhante a mim, aleluia. Ele estava dizendo, Jesus é Deus. E estava dizendo também, ele veio para cumprir esta missão aqui na terra. Jesus havia dito que tinha que morrer, mas iria ressuscitar. E o Pai estava dizendo, ouça o que ele está dizendo. Ele está certo. Há um testemunho extraordinário de Jesus aqui. Aquilo que o escritor aos Hebreus vai provar com palavras. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos. Aquilo que ele vai dizer com palavras. Os discípulos viram naquele monte. Jesus, aleluia. Moisés e Elias prestando testemunho diante dele. Jesus é superior a eles. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E veio a esta terra para ser o Salvador do mundo. A transfiguração revela esta faceta gloriosa de Jesus. E confirma a sua missão como Salvador do mundo, porque dá testemunho dele, não apenas do que ele estava sendo naquele momento, mas daquilo que viria depois, na glória, depois da ressurreição, ou depois quando ele ressuscitasse, como ele seria em glória. Nós vamos ver então que a transfiguração aponta para Jesus, nos mostra quem ele é. Mas ela tem uma outra lição também para nós. É que quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos estar com santo temor e reverência. Todos os homens que foram à presença de Deus tiveram temor. E os que não tiveram, morreram. Nós vamos encontrar lá em Hebreus o texto que é o final desse livro tão extraordinário, que mostra que a nova aliança é superior à antiga, que Jesus é superior a tudo que tinha no Antigo Testamento. E ele vai dizer, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus está dizendo, o Deus que apareceu no monte, o monte fumegava. O Deus que apareceu no Sinai. Queridos, é o mesmo Deus da graça que nós servimos. Deus é um Deus da graça, mas Ele é um Deus que também merece temor e reverência na sua presença. Há muitos crentes que parecem considerar Deus um cara legal, um amigão, um paizão. Alguém que você está diante dele como se fosse uma pessoa qualquer. Não confunda. Deus é Pai
mas Ele é Deus. Deus é amigo, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que Deus é Pai, quando a Bíblia diz que Deus está conosco, quando Jesus é o nosso amigo, isso quer dizer que nós temos um relacionamento positivo com Ele, que nós temos o favor e a graça dEle. Mas isso não quer dizer que Ele é nosso coleguinha. Ele continua sendo o Deus que merece temor e reverência, o Deus que é fogo consumidor. E muitos crentes fariam muito bem se voltassem a essa visão do Senhor em glória. Ou se fossem ao Horebe na Bíblia. Não precisa ir lá em Israel, que é mais caro. Basta ir na Bíblia aqui mesmo. Se você tiver a oportunidade de ir lá ao vivo e a cores, vá. Mas basta abrir a Bíblia lá no livro do Êxodo e ver quem era o Deus que desceu no monte. E Jesus também está mostrando que é o Deus que se revela no monte, mas é um Deus que inspira temor e reverência na sua presença. O Deus que se revelou lá, irmãos, no monte, é o mesmo Deus que está aqui e que merece toda a reverência, que inspira em nós o mesmo temor por estarmos na sua santa presença. A transfiguração ainda tem uma lição extraordinária para nós. É porque ela antecipou um vislumbre da glória de Jesus. Quando vier para nos buscar para estar com Ele. Nos mostrou um corpo glorioso, reluzente, brilhante. E este corpo, queridos, é semelhante ao corpo que nós teremos quando nós ressuscitarmos para encontrar com o Senhor nos ares. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele diz que um dia isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele vai dizer nesse mesmo texto, no versículo 48 e 49, qual o terreno, tais são também os terrestres. Da mesma forma como Adão tinha um corpo, nós herdamos esse corpo e temos um corpo humano, de carne e osso, como o de Adão. Mas ele diz, qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como Jesus teve esse corpo transformado, glorioso, nós também teremos um corpo como esse. E ele diz, assim como trouxemos a imagem do terreno. Quando você nasceu, você trouxe a imagem de Adão, a imagem do homem terreno. Assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, nós um dia também teremos o mesmo corpo, ou semelhante ao corpo de Jesus de quando ressuscitado, quando nós também ressuscitarmos. E a transfiguração de Jesus antecipou para os discípulos verem qual é o tipo de corpo que nós teremos. Aleluia! Um corpo ressurreto extraordinário. E João então vai escrever lá adiante, na sua primeira epístola, no capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós já somos filhos, mas Ele espera o dia da ressurreição, quando nós seremos mais do que somos hoje. E Ele diz, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, aleluia. Ele já viu, ele já antecipou essa visão lá na transfiguração. João já viu qual é o tipo de corpo que Jesus tinha e que ele também espera ter quando ressuscitado. E ele então, com segurança, ele afirma. Ele não está falando de alguma coisa que ele ouviu falar. Ele está falando de uma coisa que ele viu no monte. E ele diz, assim como ele é, nós também seremos e nós o veremos. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque nós temos a certeza que um dia Jesus irá voltar, aleluia, e que nós teremos um corpo semelhante a Ele. Que o Senhor nos ajude a entender esta verdade tão gloriosa da transfiguração. Um momento extraordinário de revelação de Deus para a sua igreja, para o seu povo, mostrando quem Jesus é, mostrando como nós seremos quando nós ressuscitarmos num corpo glorioso, ou os que estiverem vivos que forem transformados.
E mostrando também, queridos, que nós precisamos ter reverência na presença de Deus. Os discípulos levantaram dali atordoados. E quando eles levantaram, não viram mais ninguém, só Jesus. Eles deviam estar tremendo, eles deviam estar morrendo de medo, eles deviam estar meio que apavorados. Aí Jesus chega com muita calma, toca neles, porque talvez eles pensassem, pronto, Jesus agora virou um espírito de luz e foi embora. E ele toca neles. Não, ainda estou em carne, você ainda pode me sentir, eu ainda estou no corpo de carne. E diz, não tenham medo, não fiquem atemorizados, fiquem tranquilos, e levantai-vos e vamos. E aí Jesus disse, olha, não contem isso até que o Filho do Homem ressuscite. Eles guardaram aquele segredo. Porque Jesus, aquela revelação era para eles. Era para ampliar a fé deles. Eles iam ver um Jesus tão desfigurado na cruz. Precisariam de ver na sua glória antes para saber que ali não estava simplesmente um homem, mas estava Deus. E eles perguntam, mas Senhor, Elias está ali, eu estava lá, mas disseram que Elias tinha que vir primeiro. E Jesus diz, Elias já veio. Fizeram tudo o que quiseram com ele. E aí eles entenderam que o Elias que havia de vir não era o Elias do Antigo Testamento que iria ressuscitar, mas um homem que viria no espírito de Elias. Um homem com a coragem de Elias, um homem com a ousadia de Elias, também com uma aparência esquisita como a de Elias, com uma palavra que se cumpria como a de Elias. Assim como Elias botou o dedão na cara do rei e disse que ele estava errado, João Batista também botou o dedo na cara de Herodes e disse, você está errado, você não é para fazer o que você está fazendo com a esposa do seu irmão. Ele tinha a mesma coragem, veio no espírito de Elias, e eles entenderam então que Elias já havia vindo, ou seja, o Elias profetizado por Malaquias já havia vindo. Se ele já tinha vindo, então o Jesus que estava ali era o Messias, que ele veio antecipadamente preparar o caminho para ele. E eles desceram daquele monte com a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estava ali diante deles como aquele que tinha uma glória excelsa e que um dia eles também estariam para sempre com o Senhor neste corpo glorioso. Que nós possamos sair daqui, irmãos, com esta mesma certeza. Jesus é Deus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está em glória. Nós estamos na sua presença. Precisamos ter reverência diante dele. E breve ele voltará. Nos levará para estar com ele. Então o nosso corpo será transformado. E nunca mais haverá tristeza, nem dor, nem gripe, nem mosquito da dengue, nem nenhum problema, porque nós estaremos num corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor na sua glória. A glória que ele antecipou no Monte da Transfiguração é a glória na qual nós estaremos para sempre com ele. Bendito seja o nome do Senhor, que ele cada dia nos anime por meio da sua palavra. É um episódio que parece tão simples, mas é de uma revelação extraordinária de Deus para nós. Que possamos guardar as verdades desta transfiguração, para que também no dia que vier uma dificuldade, possamos nos lembrar quem é o Jesus a quem nós servimos. Ele é Deus. Ele é glorioso e nós um dia também estaremos em glória com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.